muitas alegrias nos esperando, para a gente trocar ideias, para a gente aprender um monte de coisas novas, para a gente aprender lições de Deus, nosso Pai, lições de Jesus, nosso Mestre, que nos ensinam a viver com alegria, com felicidade, né? Entre todos nós, vivendo em paz com as nossas famílias, enfim. Há sempre motivos da gente estar feliz por aqui estarmos, né? Então, um abraço a todos, que todos sejam muito bem-vindos e vamos, né, como sempre, para começar, elevar os nossos pensamentos em prece a Jesus, o nosso divino amigo e mestre, e a Deus, nosso Pai, dizendo assim: Deus, nosso Pai de amor e infinita bondade, Jesus, divino amigo, querido irmão, aqui estamos para mais um encontro, para aprendermos um pouco mais das lições da vida, da verdade, da alegria de viver e dos seus ensinamentos, Jesus, do teu Evangelho que nos ensina a viver e a amar. Abençoe o nosso encontro de hoje, fique conosco, nos dê aquele abraço da tua paz e da tua alegria. Que assim seja, graças a Deus. Então, aqui estamos. Vamos começar, porque hoje a gente tem uma coisa muito interessante para a gente aprender. Hoje nós vamos começar uma história lá de trás, uma história bem antiga. Há muito tempo, quando o homem ainda estava começando a viver a vida, começando a aprender as verdades da vida, e assim, né, a gente já sabe que Deus é nosso Criador, Criador de todas as coisas, que nos ampara e nos protege sempre. E nós vamos começar exatamente lá essa história, quando o homem ainda não tinha nem assim uma noção concreta da existência de Deus, nosso Pai. É claro que todos nós sabemos que as leis de Deus estão aqui escritas na nossa consciência. Então, lá no início da vida, o homem ainda estava aprendendo as coisas da vida e ele não tinha uma ideia concreta de Deus, mas ele tinha dentro dele, sabia que uma força maior, que uma energia superior tinha criado tudo aquilo e que cuidava de todos nós. Então, ele sentindo essa necessidade de amar essa força, de amar essa energia sublime, né, divina, que brotava lá dentro do homem, ele começou a amar e transformar os fenômenos da natureza como deuses. Então, ele gerou primeiro a tempestade, os raios, os trovões, né? E assim, ele foi depois amando o sol, a lua, as estrelas. Às vezes, eles até criavam fantasiosamente ideias de homens tão fortes e sublimes, né, que eram considerados como deuses. Nós temos, por exemplo, um dos primeiros deuses dessa história que o homem criou para poder explicar o universo e as forças que criavam tudo, né? Que criavam as coisas, que tomavam conta de todos nós, né? Eles elegeram um homem chamado Prometeu. Prometeu foi um deus, ele era até chamado o criador do universo. E assim, nessa época, durante bastante tempo, o homem viveu dessa maneira. Esse período da história se chama que o homem era politeísta. O que significa isso? Poli, que significa muitos, e teísta, que significa Deus. Então, os homens acreditavam em muitos deuses.
o número de homens foi se multiplicando e as complexidades sociais, as injustiças, as desigualdades, as lutas entre vários grupos humanos, né, começaram a surgir aqui na Terra. E Deus, nosso Pai, assistindo a tudo, vendo seus filhos começando a evoluir, mas ainda muito perdidos, numa luta, né? Era tão séria as coisas que nessa época tudo ainda se resolvia no olho por olho, dente por dente. Ou seja, era sempre aquele mais forte que vencia a guerra, que mandava, né? Que escravizava até às vezes os seus próprios irmãos. Então Deus, vendo isso, lá na sua infinita misericórdia, percebeu que ele precisava revelar-se aos homens. Então aí ele começou a manifestar aos homens através das revelações. Na história do homem até hoje, nós temos 3 revelações. Primeira revelação, segunda revelação e terceira revelação. Mas nós vamos hoje falar apenas na primeira revelação. Tá? Vamos lá então? A primeira revelação, ela está centralizada na figura de um homem chamado Moisés. Moisés era hebreu, mas desde bem pequenininho ele foi encontrado por uma princesa egípcia, o qual o criou, o qual fez com que ele crescesse, aprendendo todas as verdades da vida, é claro, lá dentro da sua cultura e das suas tradições. Então o hebreu cresceu em sabedoria, porque ele foi criado por uma princesa e aprendeu todas as verdades, todas as culturas, aprendeu música, né? Enfim, tudo aquilo que um grande príncipe é capaz de aprender, né? Ou que deve aprender. Então, a gente já viu que Moisés era hebreu e o povo que o criou era um povo egípcio. Qual a diferença entre esses 2 povos? Nós vamos começar a ver agora. O povo egípcio era um povo lutador, era um povo guerreiro, era um povo até mesmo que a gente pode se dizer rebelde, que gostava de dominar outros povos. E o povo hebreu era um povo mais calmo, era um povo religioso, tão religioso que já naquela época os hebreus já acreditavam em apenas um Deus, no Deus único, Deus nosso Pai, enquanto que os outros povos eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, como a gente viu aí na história dos homens se desenvolvendo. E Moisés foi crescendo, mas ficou muito triste, porque chegou uma época em que Moisés começou a perceber o quanto o seu povo era escravizado pelos egípcios. Então não eram bem tratados, não eram respeitados em sua liberdade, eram explorados nos seus trabalhos e nas suas ações. Então, Moisés se sentiu na responsabilidade de zelar pelo seu povo, de cuidar do seu povo, de libertar o seu povo. Moisés teve uma grande luta nesse sentido. Moisés chegou até ir ao faraó, pediu ao faraó que libertassem o seu povo. E o faraó, a princípio, primeiramente, aceitou e prometeu a Moisés que ele iria libertar o seu povo. Mas depois esse rei volta atrás
Então Moisés não viu outra saída senão fugir com o seu povo do egípcio. E Moisés tinha uma grande visão de que ele encontraria para o seu povo uma terra em que eles pudessem plantar, colher, viver em paz, cuidar do seu próprio povo, desenvolver-se. Moisés deu esse nome de a Terra Prometida. E assim Moisés, para não sofrer muito as perseguições do rei do egípcio, que ele faz? Ele caminha para o deserto. E pelo deserto sai ele a caminhar, libertando o seu povo, levando o seu povo para o que ele chamou de a Terra Prometida. Moisés sempre esteve amparado pelos amigos espirituais, pois grande era a sua missão. Deus, vendo todo o esforço de Moisés para educar o seu povo e levá-los à Terra Prometida, conduziu num belo dia Moisés ao Monte Sinai, uma grande montanha, e lá ditou a Moisés a sua primeira revelação, ou seja, ditou a Moisés os 10 mandamentos, que nunca mais deixou de ser a base de toda a crença religiosa, pois resumia todas as obrigações que o homem tem que seguir para viver em paz com Deus e com seus irmãos. Então Moisés criou, ou recebeu, o Decálogo. E a tia Dídima está aqui perdida para encontrar o Decálogo. Mas agora a tia Dídima já recebeu para mostrar para vocês. Os 10 mandamentos, ou seja, 10 coisas que o homem precisava aprender para que vivesse melhor entre consigo mesmo, né, e com Deus, e com seus irmãos ao mesmo tempo. A gente não vai trabalhar todos os 10 mandamentos, mas apenas alguns principais, que é para a gente poder aprender a viver em sintonia com Deus e com os nossos irmãos. Então vamos lá. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E respeitar tanto a Deus que a gente não pode usar o seu nome em vão. Guardar sempre, né, um dia da semana, aqui no Decálogo, tá, que guardar domingos e festas, para poder honrar a Deus, louvar a Deus, né? Mostrar a Deus o nosso respeito e a nossa humildade diante dele que é Deus nosso Pai. E ainda os 10 mandamentos ensinavam aos homens a honrar pai e mãe, não matar, né? Respeitar-se, não furtar, não levantar falso testemunho, quer dizer, não falar mal dos nossos irmãos, né? E assim não cobiçar as coisas alheias. Enfim, respeitar ao nosso irmão como nós gostaríamos de ser respeitado. Então são esses os 10 mandamentos, e até hoje, como a gente já diz, né? Todas as outras religiões, todas as outras aprendizagens sobre Deus que a humanidade teve, que nós vamos ver depois a segunda revelação, a terceira revelação, esses 10 mandamentos permanecem válidos até hoje. Então ele foi a primeira revelação, mas ele não se extinguiu. Ele ainda é fundamental até hoje para que a gente possa aprender a viver, né, segundo os mandamentos da lei, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então essa é a nossa primeira revelação. Então nessa revelação a gente viu que nós temos na figura de Moisés, né, este príncipe crescido entre os egípcios, mas que libertou o seu povo
e trouxe para o seu povo, né, esses 10 mandamentos da lei de Deus, para organizar a vida, para organizar a sociedade, para aprender a viver melhor uns com os outros. Então, nós terminamos por hoje o nosso conteúdo que a gente tinha que discutir. Hoje nós tínhamos que falar sobre essa história antiga, ou primeira revelação que Deus nos trouxe para nós lá no Monte Sinai, através de Moisés. Para a gente encerrar a nossa aulinha de hoje, vamos imaginar, né, através dessa figura, a imagem de Moisés, trazendo lá do Monte Monte Sinai, a Dilma falou errado, lá do Monte Sinai, os 10 mandamentos, ou seja, o decálogo, ou os 10 mandamentos para bem viver aqui na terra entre os homens. Então a gente está vendo que Moisés está aqui nessa figura trazendo uma grande pedra. Porque na verdade foi um grande fenômeno, né, em que Deus, nosso Pai, ditando os ensinamentos para Moisés, escreveu-os como se fosse com a própria mão nas pedras. Então Moisés desce o Monte Sinai carregando essa grande pedra contendo esses 10 mandamentos. Então vamos imaginando Moisés, né, e começar a agradecer a Deus nosso Pai pela história da humanidade, principalmente por essa primeira etapa da história que nós vimos hoje, a primeira revelação. Então vamos elevar os nossos pensamentos, agradecendo a Jesus, o nosso Mestre amado, e a Deus nosso Pai, que permanentemente nos envia à Terra essas revelações, esses ensinamentos assim. Toda vez que a humanidade está precisando de uma grande descoberta, está precisando ser chamada a atenção, Deus se utiliza sempre de alguns recursos para que possa reconduzir os seus homens para Ele mesmo, né? Para o Pai. Então vamos elevar os nossos pensamentos dizendo assim: obrigada, Deus, Pai de amor e infinita bondade. Principalmente hoje agradecemos pela primeira revelação, que hoje foi que estudamos pela primeira vez, como os seus ensinamentos chegaram até nós. Começaram pelos 10 mandamentos que Moisés nos trouxe há muito tempo atrás, mas que depois tiveram as outras revelações, mas esses 10 mandamentos são os principais. Seguindo esses 10 mandamentos, todos nós estaremos vivendo de acordo com os seus ensinamentos, de acordo com as verdades da vida. Fique conosco, abrace-nos, a todos nós, teus filhos queridos, que sabemos que nos ama e nos protege permanentemente. Então, obrigada, Deus nosso Pai, obrigada, Jesus, divino amigo, e obrigada a todos os amigos espirituais que nos protegem. Que assim seja, graças a Deus.